Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, super satisfação. Vamos voltar a falar com o Gustavo Leite, ele é Country Manager da Veritas Brasil. Puxa vida, Gustavo, fazia tempo, hein? Mais de um ano e meio, quanta coisa aconteceu. Tem novidade pra gente contar, não é isso? Sem dúvida, Xandó, é sempre um prazer estar participando aqui contigo. Já faz aí quase 2 anos que a gente teve a nossa última conversa. Muita coisa aconteceu nesse período e é uma satisfação enorme poder falar um pouco das novidades, poder dividir um pouco de como a gente tem visto o mercado e principalmente falar de tecnologia. Esse é o grande barato. Não, com certeza. Quando nós falamos, na verdade eu fui resgatar aqui agora, foi em dezembro de 2019, então até que faz um ano e alguns meses. De toda forma, naquela ocasião, o nosso mote foi alta disponibilidade, proteção de dados e insights. Rapidamente, em uns 30 segundinhos, dá uma contextualizada para quem está vendo a gente pela primeira vez, que aliás eu vou colocar um atalho aqui para assistirem a nossa conversa anterior, mas dá um highlight da Veritas para a gente apresentar para quem está nos assistindo pela primeira vez. Com certeza. Assim, a Veritas continua sendo uma empresa muito pautada por data management, por gerenciamento de dados. Então, a gente continua com nossa plataforma de serviços, com um olhar para alta disponibilidade, proteção e insights, muito olhando para a questão de alta disponibilidade de serviços, proteção de dados num momento tão complexo que a gente tem visto do ponto de vista de segurança, mas principalmente um olhar muito crítico e profundo, de uma forma analítica, em como governar e gerenciar seus dados de uma forma eficiente. A Veritas, quem não conhece, é uma empresa aí de mais de 20 anos de mercado. No Brasil, já estamos há 15 anos e continuamos apoiando as grandes corporações nos desafios de gerenciamento de dados. Não, perfeito, puxa vida. Bom, e obviamente um dos carros-chefes da empresa é o tão clássico e famoso Net Backup, é uma das soluções que está largamente distribuída ou usada no mundo, enfim. E para começar, eu queria que você comentasse alguma coisa comigo. Uma das novidades, eu sei, é que o Net Backup agora tem a possibilidade de você atuar num ambiente multinuvem. Caramba, é que o mundo mudou, né? Como é que é isso agora? Sem dúvida, sem dúvida. O NetBackup ele está na versão 9.0, recém-lançada. É o produto definitivamente core da companhia. A gente entende que através do backup a gente acaba tendo visibilidade de todas as informações dos nossos clientes. E como você bem colocou, nos últimos 5 anos, os maiores investimentos da companhia têm sido no sentido de melhorar a experiência dos nossos usuários com o Net Backup em nuvem. E nada mais justo que trazer o quê? Abstrair qual seja a nuvem. Dar possibilidade dos nossos usuários de poderem usar a nuvem que eles quiserem ou até multinuvens de uma forma nativa, de uma forma muito simples. Então, a gente tem desenvolvido, junto com os players, os cloud providers, essas integrações aí ao longo dos últimos 5 anos, e hoje eu falo com tranquilidade que a nossa integração, a nossa capacidade de fazer retenção em nuvem, de poder backupear em nuvem, ela é 100% nativa e muito fácil. A gente tem visto, né, até um comentário rápido, se você me permitir, a gente tem feito, apesar da pandemia, de todo mundo estar remoto, a gente tem feito o que a gente chama de NBU Users Group, nossos grupos de usuários. E tem sido unânime o feedback deles em dizer o quanto que a nossa solução evoluiu do ponto de vista de nuvem. Com relação à escalabilidade, facilidade e principalmente confiança, sempre tivemos, mas ao longo desses últimos 5 anos, os incrementos, os investimentos em nuvem têm sido muito grandes e a nossa comunidade de usuários, que a gente investe muito, tem respaldado as evoluções que eu estou comentando aqui.
Não, porque tudo começou há muitos anos, eu não sou capaz de dizer com precisão a idade do NetBackup, a solução, mas é uma solução que vem evoluindo, clássica de 10, 15 anos, enfim, depois você me conta. Mas é que o mundo mudou, né? Você veio, vou para a nuvem ou não vou? Era a dúvida, foram. Agora, vou trabalhar híbrido ou não? Foi. Vou trabalhar com uma nuvem ou muitas nuvens? E o produto foi acompanhando. Até porque você me contou há pouco, quando nos preparávamos para essa conversa, uma das maldições que eu queria que tivesse sumindo, não sumiu, né? O ransomware que nós falamos na outra conversa continua aí, né? É verdade. Em 2019, lá em dezembro, como você bem colocou, eu comentava que percebi uma evolução ou um maior número de casos. E eu diria que 2020 foi, infelizmente, o ano do ranço, né? Então, seja em nuvem ou seja no ambiente on-premise, a gente viu muito dos nossos clientes sofrendo. A boa notícia é que o backup acaba sendo a última fronteira, né, para a recuperação. A gente teve 100% de aproveitamento nesta recuperação, mas a gente viu muitos casos de sofrimento, porque uma coisa, né, Xandu, é quando você tem uma estratégia de backup, outra coisa é quando você tem uma estratégia de recuperação de desastre. A gente estava comentando, né, um pouco antes, um grande cliente nosso, ele teve todo o seu ambiente virtual criptografado. Agora, você Uau. imagina que para subir seu CRM, seu sistema de clientes, ele precisaria restaurar 18 mil máquinas virtuais. Meu Isso Deus. demanda. Então, uma estratégia muito bem definida, seja em nuvem, seja on-premise, é primordial. E a gente tem trabalhado muito no sentido de garantir, primeiro, que os nossos clientes estejam protegidos, né, que todos os dados estejam protegidos, que esses dados estejam blindados, né, seja com um armazenamento seguro através dos nossos appliances, e principalmente a capacidade de detectar um ataque como esse. Então, quando você percebe, o sistema automaticamente percebe uma atuação anômala, então, por exemplo, muita escrita de backup fora de um determinado padrão, isso demonstra que algo está acontecendo para que você possa mitigar. Agora, o ponto mais importante é recuperação. A verdade é que você, querendo ou não, um dia você será atacado. Se você não foi, você será. Então, temos que ter uma estratégia de recuperação rápida. Vamos pegar o exemplo do STJ, que saiu nas principais redes aí de televisão. Em uma semana, apesar da dor, o sistema estava no ar. Então, a vulnerabilidade está aí, seja vulnerabilidade de tecnologia, seja vulnerabilidade do usuário que hoje está trabalhando de forma remota, ela está disponível. Então, a gente tem que ter uma estratégia muito sólida de recuperação, porque é inevitável, isso vai acontecer com todos. Bom, que é a expertise de vocês proverem não só a ferramenta, como ajudar a implantar a estratégia, e que também, aliás, as empresas cada vez mais, ainda mais nessa pandemia, partiram para soluções de software as a service na nuvem, né? E por conta disso, nem todo mundo sabe, esses ambientes não são exatamente não tem os dados backupeados como a gente imagina. E vocês têm condição de auxiliar nisso, seja ambiente de Office 365, outros, enfim, comenta um pouco sobre isso que as pessoas fazem uma certa confusão. Sem dúvida. Indo na linha do serviço, os provedores de nuvem, ele garantem a alta disponibilidade do serviço. A responsabilidade de gestão e governança dos dados é de cada um dos clientes. E como você bem colocou, e eu comentei anteriormente, a Veritas ela vem investindo pesado do ponto de vista de estratégia de nuvem. E recentemente a gente comprou uma empresa chamada HubStore. A HubStore ela tem como princípio proteger informações de software as a service. Como você bem colocou, Microsoft Office 365, o Salesforce ou qualquer aplicação em nuvem, onde basicamente o que a gente faz é proteger esses dados. A verdade é que no mundo que a gente vive, todos de forma remota, saindo um pouco do perímetro, governar e controlar tem sido cada vez mais complexo. Então, a gente comprou essa solução para incorporar o nosso portfólio, para que a gente pudesse ter uma estratégia muito bem estruturada para esse mundo software as a service, porque o que a gente tem visto?
Eu estava conversando um dia desses, até como informação, né, Xandó? O número de clientes que têm usado colaboração aumentou em média 8 vezes. Então, as É empresas claro. que vendem colaboração venderam muito. Então, está todo mundo se comunicando de forma virtual. A verdade é que a gente tem aqueles que, eventualmente, por um descuido, perdem uma informação ou, por má fé, perdem essa informação. Como governar, como garantir a proteção desses dados, como ter certeza que isso está sendo bem gerido, atendendo a todas as normativas, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem feito algumas aquisições justamente no sentido. Então, existe desenvolvimento interno, como eu comentei no NetBackup, para a nuvem, assim como também algumas aquisições para que a gente consiga elevar ainda mais a nossa estratégia pautada em nuvem. É, essa aquisição que você fez menção é a HubStore, né? Correto, HubSpot. E a gente também fez uma outra, que eu também gostaria de comentar, que é a Globanet. A Globanet também foi uma aquisição recente. A Globanet ela tem um outro olhar, ela complementa a nossa estratégia de e-discovery. Ela tem um olhar para os conectores que cada uma das empresas estão usando. Então, basicamente, é uma solução capaz de pegar informações trocadas pelo WhatsApp, informações trocadas pelo Teams, informações trocadas pelo Slack, pelo Box, seja a fonte que for. A gente tem mais de 800 fontes que a gente consegue extrair, porque a gente entende que governar essas comunicações são importantes. Por exemplo, a gente estava com um desafio, Xandó, a gente tem visto o mercado, por exemplo, de varejo, usando muito o WhatsApp para fazer negociações de compra e venda. Isso traz uma facilidade, né? Você imagina as pessoas com menos, vamos dizer, integração com tecnologia, usar o WhatsApp para comprar uma geladeira. Isso é uma realidade. Agora, como controlar essa comunicação? Como controlar a compra e a venda e deixar isso, vamos dizer, armazenado para que no momento que for questionado você tenha todo o histórico de comunicação. Então, a Nossa, é mesmo. gente tem também desenvolvido esse tipo de tecnologia. É, não, muito interessante, né? Bom, enfim, essa a múltipla arquitetura de dados exige múltipla arquitetura de backup, né? Que é o que vocês conseguem prover, o backup e a estratégia de recuperação. En passant, você comentou sobre o WhatsApp, vendas por WhatsApp, né? Eu comentei com vocês, eu fui quase vítima de um golpe que começou pelo WhatsApp. Eu até, quem tiver curiosidade de saber, vou colocar o link aqui, uma tentativa de criatividade inacreditável. Graças a Deus eu não caí, mas enfim, bola para frente. Agora, eu sei que daqui a alguns poucos dias vocês farão um evento muito importante onde farão uma série de anúncios. Eu acho legal você comentar um pouco, falar primeiro que evento é esse e o que vai acontecer, né? Exato. Na verdade, esse evento chama-se Conquering Every Cloud, que no português nada mais é do que conquistando todas as nuvens. Então, nada mais justo que o olhar para as nuvens, né? Como eu comentei, nesse novo momento que vivemos, a nuvem tem tido um papel importantíssimo. Nosso nível de sinergia e parceria com os provedores tem sido muito alto, muito intenso. E a gente, nesse evento, a gente vai contribuir com os nossos clientes, mostrando um pouco, naquela linha do que eu comentei, availability, como que a gente pode ajudar na alta disponibilidade de serviços em nuvem, como que eu consigo garantir o quê? Uma melhor performance em nuvem, como que eu consigo, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito com alguns dos nossos clientes, como levar um determinado serviço para a nuvem e conseguir trazer redução de custo. A gente consegue fazer uma tierização, por exemplo, dessa aplicação, a parte quente dessa aplicação fica num ambiente mais performático, mais nobre, uma parte fria dessa aplicação pode ficar num ambiente menos performático, consequentemente mais barato, e com isso trazer alguns diferenciais de custo. Então a gente vai ter esse olhar, a gente vai ter um olhar para proteção em nuvem, como tirar o melhor proveito da nuvem, como você comentou, como fazer, por exemplo, a longa retenção de dados em nuvem.
A gente olha para a indústria, por exemplo, de saúde, em média eles têm que armazenar por 30 anos os seus dados. Então, como usar de uma forma inteligente a nuvem ou multinuvem? Então, um olhar muito mais para proteção. E aí, o terceiro, que eu acho que talvez seja o mais relevante, seria com relação aos insights, que é como ter maior visibilidade dos seus dados, como garantir uma governança no momento que a gente vive. Eu estava brincando contigo, esse mundo que a gente vive de forma remota, ele traz uma complexidade, porque, por um lado, ele traz a facilidade, a agilidade, todo mundo muito mais trabalhando mais e tendo mais tempo, vamos colocar assim, mas, por outro lado, você está fora do perímetro. Você passa a ter menos governança nos seus dados. Então, a gente vai mostrar um pouco como que a gente tem ajudado as empresas para que estejam remotos, que estejam consumindo nuvem, mas com uma governança, uma segurança adequada aos seus dados. Bom, por isso o nome é absolutamente apropriado, né? Conquistar todas as nuvens, Conquer Every Cloud, que é o que vocês vão ajudar a fazer. E tem a cerejinha do bolo, que a gente não citou, mas não podemos esquecer aqui, que é a preocupação com a LGPD, que também está permeando toda a arquitetura de vocês, né? Eu até gostaria de, na verdade, fazer dois comentários, se você me permite, Xandão. Claro. O primeiro nesse evento, eu queria dizer que a gente vai trazer um convidado muito bacana, que é o Gil Giardelli. Quem não conhece o Gil ele é um professor, ele tem um olhar para a questão de inovação, para uma economia digital. Então, a nossa ideia também é trazer um conteúdo importante para os executivos que lá estarão no dia 24, às 10 horas. Então, o Gil ele vai contribuir com ainda mais conteúdo para essa nova economia digital que a gente está vivendo. Ele tem uma pegada de inovação, eu acho que vai ser muito interessante. Voltando para a questão de LGPD, eu até gostaria de pegar um gancho. Quando eu comentei sobre uma tendência aos ataques ransomware, que hoje acontecem no mundo, a cada 11 segundos acontece um ataque. Meu Deus. Eu queria expor um caso de um CIO. Eu estava conversando com um CIO há 2 semanas, onde, primeiramente, ele teve seus dados criptografados, ele fez a recuperação com sucesso, graças a Deus, recuperou, obviamente, não fez nenhum pagamento, inclusive, deixo claro que não faça um pagamento a esses malfeitores, primeiro, porque muitas vezes eles não devolvem os dados, e segundo, eles muitas vezes colocam alguns malwares dentro desses dados que podem te comprometer no futuro, mas nesse caso ele não pagou. Não satisfeito, o malfeitor fez uma nova ameaça ao CEO dessa companhia, dizendo: eu vou vazar dados críticos. Olha. E esse CIO teve uma certa preocupação, porque uma coisa que a gente tem feito uma série de estudos e tem trabalhado com os nossos clientes, em média, no Brasil, baseado numa pesquisa com CIOs no Brasil, com algumas provas de conceito realizadas no Brasil, em média, 50% dos dados armazenados, eles são o que a gente chama de desconhecidos. E esse CIO foi questionado pelo CEO, quais foram os dados, vamos dizer, capturados por esses malfeitores e qual é o tamanho do problema que nós temos, ou quão críticos são esses dados. Uhum. E a gente acabou ajudando essa empresa a fazer uma análise nesses dados, olhar os seus file servers, os seus servidores de arquivo, entendendo o quanto de dados críticos ou sensíveis ali residiam. E aí eu faço um gancho também para a LGPD, né? Que é como governar os seus dados de uma forma inteligente para que você não passe por isso. Por exemplo, depois dessa análise que a gente fez, a gente identificou alguns dados sensíveis que poderiam não estar ali, que não são atrelados ao negócio, mas que são sensíveis, que podem expor uma pessoa física. Então, esse olhar também para a Lei Geral de Proteção de Dados, com a complexidade do mundo que a gente vive, totalmente remoto, também é algo que a gente tem que olhar com muito carinho e a gente tem apoiado muito nossos clientes nesse sentido. Puxa vida, não, com certeza. Bom, o nosso tempo mega estourou.
mas a gente falou de coisas tão legais, tão importantes. Aliás, se você está assistindo esse vídeo depois que aconteceu o evento, não tem problema, você vai procurar, vai achar informações. Agora, se você está vendo esse vídeo antes, acho que eu posso colocar uma URL aqui, alguém quiser se inscrever para o evento, dá para a gente fazer isso? Dá para a gente na edição colocar aqui? Sem dúvida, sua audiência é muito bem-vinda ao nosso evento. Como eu comentei, a gente vai trazer muita inovação, a gente vai trazer muito conteúdo. Como eu comentei também, o Gil Giardelli trazendo um olhar diferente. Então, todos muito bem-vindos, muito super convidados a participarem desse evento que vai estar ocorrendo no dia 24, às 10 horas da manhã. E, obviamente, contamos com a sua presença, né, Xandó? Oh. Pode ter certeza, com certeza, e eu não vejo a hora de que essa vacina que está ali na esquina ali possa chegar a todos e a gente possa fazer um papo fácil presencial. Que tal? Sem dúvida nenhuma, eu também estou sedento por isso, mas obviamente tenho feito a minha parte no sentido de contribuir para o bem maior e eu tenho certeza que em breve todos estaremos juntos, meu caro. Com certeza. Super obrigado, Gustavo. Sempre é uma satisfação. A Veritas, como já tem mais de um Papo Fácil, já ganhou uma playlist que eu vou colocar o atalho aqui no canto da tela para vocês assistirem todos os vídeos que falam da Veritas. Obrigado pela oportunidade de poder contar essas novidades e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com você. Um abraço a todos os seus ouvintes.